Olá! Hoje vamos falar sobre a relação entre alimentos, a química orgânica, a lei de Hess e a calorimetria. A química orgânica é a área da química que estuda os compostos que possuem carbono. Ela está presente em praticamente todos os alimentos que consumimos diariamente. Quando nos alimentamos, não estamos apenas ingerindo comida, estamos fornecendo ao nosso corpo moléculas capazes de armazenar e liberar energia. Os 3 compostos orgânicos mais conhecidos na alimentação são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Eles são chamados de macronutrientes, porque são necessários em grandes quantidades pelo organismo. A energia dos alimentos está armazenada nas ligações químicas dessas moléculas. Durante a digestão e o metabolismo, essas ligações são quebradas e novas ligações são formadas, liberando a energia para que possamos realizar atividades como caminhar, estudar, respirar e até dormir. Para entender esse processo, precisamos conhecer a lei de Hess. Ela afirma que a variação de entalpia de uma reação química depende apenas do estado inicial e do estado final, e não do caminho percorrido pela reação. Isso significa que uma reação pode ocorrer em uma única etapa ou em várias etapas intermediárias, mas a quantidade total de energia liberada ou absorvida será a mesma. Outro conceito importante é a calorimetria, que é a área da química responsável pelo estudo das trocas de calor. Através da calorimetria, os cientistas conseguem medir a quantidade de energia presente nos alimentos. Um equipamento chamado bomba calorimétrica queima uma amostra do alimento em ambiente controlado e mede o calor liberado. Esses valores são utilizados para determinar as calorias que aparecem nos rótulos nutricionais dos produtos. Ao longo da apresentação, vamos analisar 3 moléculas representativas desses grupos: a glicose, o ácido palmítico e a alanina, relacionando suas estruturas a energias envolvidas em suas transformações químicas. Oi, tudo bem? Hoje a gente vai começar falando sobre os carboidratos, em específico a glicose. Os carboidratos são a principal fonte de energia imediata para o corpo humano. Eles estão presentes em alimentos como arroz, pão, mandioca, batata e frutas. Durante a digestão, os carboidratos complexos são quebrados em moléculas menores, até se transformarem principalmente em glicose. A glicose, cuja forma molecular é C6H12OC. As ramificações são partes da molécula que se ligam à cadeia principal de carbonos, formando estruturas parecidas com os galhos de uma árvore. Elas surgem quando nem todos os átomos de carbono estão organizados em uma única sequência linear. Da química orgânica, as ramificações são muito importantes porque ajudam a diferenciar compostos que possuem a mesma fórmula molecular, porém estruturas diferentes. Agora eu vou explicar um pouco sobre essa cadeia. Ela é homogênea, pois a cadeia principal só possui carbonos. E ela também é saturada, pois a cadeia principal ela só tem ligações simples. Se tivesse ligações duplas, ela seria insaturada. E ela também é aberta, pois ela não forma um ciclo. Ela é assim. Ela é reta, ela é linear. E de acordo com a IUPAC, seu nome é 2,3,4,5,6 pentahidroxihexanal. A calorimetria dos carboidratos se refere à energia liberada quando o corpo metaboliza esses nutrientes. Pensando na glicose, é estudada a quantidade de calor liberada por esse carboidrato, e cada grama de glicose fornece cerca de 4 quilocalorias para o nosso corpo. E a energia da glicose pode ser medida pela caloria através da sua combustão, levando em consideração a quantidade de oxigênio consumido e gás carbônico eliminado. Agora, para exemplificar esse conceito na prática, vamos analisar o doce de leite da marca Mumu, que é um alimento rico em carboidratos. A glicose e os demais carboidratos simples do doce de leite fornecem cerca de 4 quilocalorias por grama. Em média, o doce de leite contém de 55 a 60 gramas de carboidratos a cada 100 gramas. Pensando na tabela nutricional, que indica uma porção simples, que é de 20 gramas, termos cerca de 11 gramas de carboidrato e de 60 a 64 quilocalorias a cada porção. Pensando no doce de leite da marca Mumu, em uma porção de 20 gramas, nós temos 86 quilocalorias, 17 gramas de carboidrato e 11 gramas de açúcares totais. Para descobrirmos a quantidade de carboidrato, usaríamos 17 gramas vezes 4 quilocalorias que são liberadas pela glicose, o que resultaria em 68 quilocalorias
por porção do doce de leite da marca Mumu. Agora, partindo pela lei de Hess, a gente vai usar esse exemplo aqui para calcular a entalpia da glicose da respiração celular. Aqui a gente tem os dados de formação de cada um dos elementos que ele está compondo. O O2 ele é zero porque é uma substância simples, então não tem como ter entalpia. E é isso, a gente vai usar essa reação nessa fórmula, que é entalpia igual a produtos menos os reagentes, para descobrir qual que é a variação de entalpia desse elemento. Agora que a gente já passou para a fórmula P menos R, todos os dados que a gente tem, nós vamos ficar com 6 vezes menos 394 mais 6 vezes menos 286 menos 1272. Esse 6 aqui é por causa do número de mols que a gente tem nos elementos, que tem que passar e fazer vezes entre parênteses. Então, para a próxima parte, a gente vai ter menos 2.364 menos 1.716 menos 1.272. O menos com menos vai virar mais. Isso daqui vai resultar em entalpia de formação total menos 2.808. Agora nós vamos falar um pouco sobre os lipídios. Os lipídios são conhecidos popularmente como gorduras e óleos. Eles representam a principal reserva energética do organismo e estão presentes em alimentos como azeite, manteiga, castanhas, abacate e carnes. Um exemplo de lipídio é o ácido palmítico. E a fórmula molecular dele é C16H32O2. Em química orgânica, os lipídios são biomoléculas hidrofóbicas, insolúveis em água, e muito solúveis em solventes apolares. Estruturalmente, são formados principalmente por cadeias de hidrocarbonetos, compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora eu vou explicar um pouco sobre a cadeia do ácido palmítico, que ela é aberta, porque ela não forma um ciclo, ela é saturada, porque na cadeia principal só tem ligações simples. Se tivesse ligações duplas, ela seria insaturada. E ela também é homogênea, porque também na cadeia principal ela só tem carbonos. E o seu nome na IUPAC é ácido hexadecanoico. Agora sobre a calorimetria do ácido palmítico, esse é o estudo das trocas de calor que envolvem essa substância. Esse ácido se destaca pelo seu alto valor energético, sendo um dos principais componentes estruturais das gorduras animais e vegetais. O seu calor de combustão é de aproximadamente menos 10.000 kJ por mol, e esse valor negativo indica que é uma reação altamente energética, ou seja, que libera uma grande quantidade de calor quando o ácido é queimado completamente em oxigênio. Agora, na lei de Hess do ácido palmítico, com esses dados de formação, a gente vai passar para a nossa fórmula, que é o entalpia igual a P menos R, produto menos reagente. Passando para a fórmula, a gente vai ter esses dados aqui, que vai resultar no menos 10.880 mais 892. Esse resultado dessa entalpia vai dar igual a menos 9.988 kJ por mol. Agora eu vou explicar sobre a cadeia da alanina. Ela é aberta, pois ela não forma um ciclo. Ela é homogênea, porque na cadeia principal só tem 2 carbonos, não tem nada mais. Porém, se esse N estivesse no meio dos 2 carbonos, ela seria heterogênea. E ela também é saturada, porque na cadeia principal só tem ligações simples. A calorimetria nas proteínas estuda as trocas de calor, como no exemplo da alanina, que é um aminoácido alifático essencial na formação de proteínas. O papel estrutural da alanina, que é um resíduo hidrofóbico e apolar, afeta diretamente o envolvimento das proteínas. A calorimetria aplicada às proteínas avalia a estabilidade térmica e as trocas de energia. Nas cadeias polipeptídicas, a técnica padrão é a calorimetria diferencial de varredura, que mede o calor absorvido ou liberado durante a desnaturação de uma proteína. A alanina, embora não seja uma proteína em si, é um dos aminoácidos mais comuns da formação de proteínas estruturais e enzimas. Agora, usando a lei de Hess na alanina, depois de conseguir todos os dados de formação, a gente passa de novo para a nossa fórmula, que é produto menos reagente igual a entalpia total. A gente vai ter aqui 12 vezes menos 394 mais 14 vezes menos 286 menos 4 vezes menos 560. Novamente, o O2 e agora também o N2 são zero, então não vamos precisar usar. Depois de fazer essas sominhas aqui, esses cálculos, a gente vai ter
que a entalpia é menos 6.492. Porém, aqui nesse caso em específico é para 4 mols, ou seja, a gente tem que dividir esse número para daí então ter a entalpia correta, que é menos 623 kJ por mol.